Eu estava de joelhos no chão da cozinha, limpando pedaços de vidro, quando ouvi minha nora dizer para a amiga dela que eu era uma intrometida. Ela não sabia que eu estava ali, ou talvez soubesse. Naquele momento, enquanto meus dedos tremiam segurando os cacos, eu ainda não imaginava que aquela humilhação silenciosa seria apenas o começo de uma mudança que ninguém esperava. Meu nome é Vera. Tenho 54 anos. Moro em Belo Horizonte, num apartamento de 2 quartos no bairro Prado, que comprei com muito esforço depois de anos trabalhando como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade. Sou viúva há 7 anos. Meu marido, o Antônio, morreu de infarto aos 51. Foi rápido, doloroso. Mas a vida seguiu, porque ela sempre segue, não é mesmo? Tenho um filho único, o Tiago. Ele tem 32 anos, é engenheiro civil, trabalha numa construtora grande. Casei ele há 3 anos com a Jéssica. Ela é advogada, vem de uma família com mais dinheiro que a nossa. Mora num apartamento no Belvedere que os pais dela deram de presente de casamento. Eu fui na cerimônia. Fiz questão de estar bonita, de não passar vergonha. Comprei um vestido azul marinho, sapato combinando, fui ao salão. Queria que meu filho se orgulhasse de mim. Mas naquele dia, enquanto eu limpava os cacos de vidro no chão da cozinha da casa deles, eu já não sentia mais orgulho. Só sentia vergonha. Vergonha de mim mesma, de ter aceitado tanto, de ter fingido que estava tudo bem quando não estava. A Jéssica tinha me chamado para ajudar com o almoço de domingo. Era aniversário da mãe dela, a dona Silvia, e elas iam receber a família toda. Jéssica disse que precisava de uma mão, que seria muita coisa para ela fazer sozinha. Eu aceitei na hora. Claro que aceitei. Era minha nora, era a mulher do meu filho. E eu sempre fui daquelas mães que fazem questão de ajudar, de estar presente, de não deixar ninguém na mão. Cheguei cedo, 8 da manhã de um domingo de outubro. Fazia calor, aquele calor abafado de Belo Horizonte antes da chuva. Toquei a campainha. Jéssica abriu a porta de pijama com cara de sono, cabelo preso num coque bagunçado. Nem me cumprimentou direito, só fez um gesto com a mão para eu entrar e disse que o Tiago ainda estava dormindo. Fui direto para a cozinha. Comecei a organizar as coisas, a tirar os alimentos da geladeira, a separar os ingredientes. Jéssica apareceu meia hora depois, já arrumada, maquiada, com aquele jeito dela de quem está sempre no controle de tudo. Me passou uma lista do que precisava ser feito. Salada de batata, arroz, farofa, vinagrete, brigadeiro para a sobremesa. Ela mesma ia cuidar do pernil e da decoração da mesa. Trabalhei sem parar. Descasquei batata, picar cebola, ralar cenoura. Minhas mãos ficaram vermelhas da água fria, do vinagre, do limão. Jéssica entrava e saía da cozinha, sempre apressada, sempre com alguma coisa nas mãos, sempre falando ao telefone com alguém. Nem perguntou se eu queria um café, se eu estava com fome, se eu precisava de alguma coisa. Nada. Eu era invisível. Lá pelas 11 horas chegou uma amiga dela, a Marcela. Loira, alta, cheia de anéis nos dedos e pulseiras nos braços. Elas se abraçaram, riram alto, começaram a conversar na sala, enquanto eu continuava na cozinha. Ouvia as vozes delas, as risadas, mas não entendia o que diziam. Não até o momento em que a Marcela perguntou: "E a sua sogra? Como é que tá a convivência?" Jéssica deu uma risada. Uma risada que eu nunca vou esquecer. Curta, irônica, cheia de desdém. "Ah, a Vera é tranquila. Meio chata às vezes, sabe? Fica dando palpite em tudo. Mas eu deixo ela fazer as coisas aqui em casa. Assim ela se sente útil. Coitada, não tem muito o que fazer da vida mesmo." Senti como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito. Fiquei parada, com a mão segurando a colher de pau dentro da panela de arroz. As pernas tremeram. O coração disparou. Quis sair dali, quis gritar, quis jogar tudo no chão e ir embora. Mas não fiz nada disso. Respirei fundo. Engoli a raiva. Engoli a humilhação. E continuei mexendo o arroz. O que aconteceu depois foi impossível de ignorar.
Terminei tudo o que tinha que fazer. Arrumei a cozinha, lavei as panelas, guardei os utensílios, nem esperei o almoço começar. Peguei minha bolsa, passei pela sala onde Jéssica e Marcela conversavam e disse apenas: Jéssica, tá tudo pronto, eu vou indo. Ela olhou para mim, surpresa. Já? Mas você não vai ficar para o almoço? Não, tenho um compromisso. Menti, não tinha compromisso nenhum. Mas não ia ficar ali, sentada naquela mesa, fingindo que estava tudo bem, fingindo que eu não tinha ouvido o que ela disse. Saí do apartamento com a dignidade que me restava. Desci de elevador, atravessei o estacionamento, entrei no ônibus e voltei para casa com os olhos cheios de lágrimas que eu me recusava a derramar. Quando cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei olhando para a parede. Pensei em tudo o que eu tinha feito pelo Tiago, nas noites que passei acordada quando ele era bebê e tinha febre. Nas vezes que trabalhei dobrado para conseguir pagar a escola particular dele. Nas renúncias que fiz, nas viagens que não fiz, nas roupas que não comprei, tudo para que ele tivesse uma vida melhor que a minha. E agora, aos 54 anos, eu era tratada como uma empregada. Como alguém que só servia para fazer o trabalho pesado e depois sumir. Naquele dia, eu ainda não sabia que aquela decisão de ir embora antes do almoço mudaria completamente a forma como meu filho me enxergava. Tiago me ligou no final da tarde. A voz dele estava estranha. Meio irritada, meio confusa. Mãe, o que foi isso? A Jéssica disse que você foi embora antes do almoço. Por quê? Respirei fundo. Tiago, eu fiz tudo o que ela pediu, mas eu não estava me sentindo bem. Então vim para casa. Mas você podia ter ficado, mãe. A família toda da Jéssica estava lá. Ficou estranho você ir embora assim. Senti a raiva subindo de novo, mas mantive a voz calma. Ficou estranho para quem, Tiago? Para você ou para Jéssica? Ele hesitou. Para todo mundo, mãe. Você sabe como é. Parece que você não gosta da família dela. Eu não gosto ou eu não sou bem-vinda? Silêncio do outro lado. Depois ele disse: Olha, mãe, não vamos brigar por causa disso, tá bom? A gente conversa depois. E desligou. Simples assim. Como se eu fosse uma criança teimosa, que ele não tinha paciência para lidar. Fiquei olhando para o celular na minha mão, sentindo aquela sensação de vazio, de abandono, de solidão profunda, que só quem já passou por isso consegue entender. Eu criei o Tiago sozinha durante os últimos 7 anos da vida dele. Sozinha mesmo. O Antônio morreu quando o Tiago tinha 25 anos. Antes disso, foi eu e o Antônio juntos, trabalhando, economizando, construindo uma vida digna. Não éramos ricos. Nunca fomos. Mas tínhamos o suficiente. Tínhamos amor. Tínhamos união. Tínhamos respeito. Eu sempre trabalhei. Sempre fiz questão de trabalhar. Mesmo quando o Tiago era pequeno, eu trabalhava meio período e cuidava dele o resto do dia. Quando ele cresceu, voltei a trabalhar período integral. Nunca fui daquelas mães que vivem só em função do filho. Eu tinha a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, mas também nunca deixei meu filho na mão. Sempre estive presente. Sempre. Quando ele começou a namorar a Jéssica, eu fiquei feliz. Ela parecia uma moça educada, inteligente, trabalhadora. Achei que ia ser bom para ele. Achei que ele tinha encontrado uma boa companheira. No começo, Jéssica era simpática comigo. Me chamava para almoçar na casa dos pais dela. Me incluía nas conversas. Me fazia sentir parte da família. Mas depois que eles casaram, tudo mudou. Devagar, aos poucos, quase imperceptível no início. As visitas foram ficando mais raras. Os almoços de domingo, que antes eram toda semana, passaram a ser quinzenais. Depois mensais. Depois quase nunca. Quando eu ligava para o Tiago, ele sempre dizia que estava ocupado, que estava com muito trabalho, que ia me ligar depois. E não ligava. Eu tentava não cobrar. Tentava entender. Afinal, ele era um homem casado agora. Tinha a vida dele, as responsabilidades dele. Mas doía.
Doía sentir que eu estava sendo deixada de lado, que eu só era lembrada quando precisavam de alguma coisa. A primeira vez que percebi isso claramente foi no aniversário dele. 31 anos. Eu liguei de manhã cedo para parabenizar. Ele atendeu, disse obrigado. Disse que estava com pressa porque tinha uma reunião importante. Desliguei. Fiquei o dia todo esperando que ele me ligasse de volta, que me convidasse para jantar, para comemorar junto. Nada. No final da noite, postou uma foto no Instagram. Ele e a Jéssica num restaurante caro, brindando com taças de vinho. Legenda: mais um ano ao lado do amor da minha vida. Eu não estava lá. Não fui convidada. Não fui lembrada. Chorei naquela noite. Chorei sozinha no meu quarto, abraçada no travesseiro, sentindo aquela dor de abandono que ninguém merece sentir. Mas no dia seguinte, sequei as lágrimas, levantei da cama e continuei vivendo. Porque era isso que eu sabia fazer: continuar. Algumas semanas depois daquele almoço desastroso na casa da Jéssica, recebi uma ligação dela. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava assistindo televisão quando o celular tocou. Nome dela na tela. Pensei em não atender. Mas atendi. Vera, oi, tudo bem? A voz estava doce demais, forçada. Tudo. E você? Olha, eu tô ligando porque eu e o Tiago vamos viajar no fim de semana que vem para Cabo Frio. Aniversário de casamento, sabe? E a gente queria saber se você podia ficar com o Duque. Duque era o cachorro deles. Um Golden Retriever enorme, bonito, mas trabalhoso. Exigia passeios, atenção, comida especial. Respirei fundo antes de responder. Jéssica, eu trabalho. Não vou conseguir dar atenção pro Duque o dia inteiro. Ah, mas é só 3 dias, Vera. Você pode dar um pulinho lá de manhã e de noite. Deixa água, comida. Ele é tranquilo. Por que vocês não contratam alguém? Porque é caro, Vera. E você mora perto. É mais fácil. Mais fácil. Para eles. Nunca para mim. Jéssica, dessa vez eu não vou poder. Silêncio do outro lado. Depois, a voz mudou. Ficou seca. Fria. Entendi. Tudo bem. A gente resolve de outra forma. E desligou. Nem se despediu, nem disse tchau. Só desligou. Fiquei olhando para o celular, sentindo aquela mistura de culpa e raiva. Culpa por ter dito não. Raiva por sentir culpa. No dia seguinte, Tiago me ligou. A voz estava irritada. Mãe, a Jéssica disse que você não quis ficar com o Duque. Sério? Tiago, eu trabalho. Não tenho como ficar indo lá toda hora cuidar do cachorro de vocês. Mas é só 3 dias, mãe. 3 dias. Você não pode fazer isso pela gente? Eu posso, mas eu não quero, disse assim. Firme. Sem explicação. Sem justificativa. Porque eu não devia explicação nenhuma. Eu não era obrigada a fazer nada. Não era empregada deles. Não era babá de cachorro. Eu era a mãe dele. E mãe merece respeito. Você está sendo egoísta, mãe. Essa frase, essa maldita frase, ecoou na minha cabeça por dias. Egoísta. Eu que sempre fiz tudo por ele. Eu que abri mão de tantas coisas para que ele tivesse uma vida boa. Eu que sempre estive presente. Egoísta. Se você acha que eu sou egoísta, Tiago, então me desculpe, mas eu não vou ficar com o cachorro. E desliguei. Minha mão tremia. Meu coração batia forte. Mas eu não liguei de volta. Não pedi desculpas. Não voltei atrás. Pela primeira vez na vida eu disse não para o meu filho. E aquilo me assustou e me libertou ao mesmo tempo. Eles viajaram. Contrataram uma pet sitter. Voltaram. E durante quase 1 mês, Tiago não me ligou. Nenhuma vez. Nem para saber se eu estava bem, se eu estava viva, se eu precisava de alguma coisa. Nada. Silêncio absoluto. E aquele silêncio doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Eu continuei vivando, trabalhando, indo para o escritório de manhã, voltando à tarde, fazendo minha janta, assistindo meus programas, conversando com as amigas. A Célia, minha vizinha, sempre passava lá em casa para tomar um café.
Ela sabia o que estava acontecendo. Eu tinha contado tudo para ela. E ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Vera, filho não é dono da mãe. Você não é obrigada a aceitar desrespeito só porque ele saiu de dentro de você. Respeito se conquista. E se ele não te respeita, você tem o direito de se afastar. Aquelas palavras mexeram comigo, porque era verdade. Eu não era obrigada a aceitar nada. Eu tinha o direito de exigir respeito, de exigir consideração, de exigir que me tratassem como um ser humano, não como um acessório descartável. Foi em novembro que aconteceu o episódio mais doloroso de todos. O Tiago fez 32 anos. Eu enviei uma mensagem para ele de manhã cedo. Feliz aniversário, meu filho. Que Deus te abençoe sempre. Te amo. Ele respondeu horas depois. Um simples "Obrigado, mãe", com um emoji de coração. Nada mais. À noite, vi as fotos no Instagram. Festa na casa deles. Balões, bolo, pessoas, amigos, colegas de trabalho, a família da Jéssica. Todo mundo lá, rindo, brindando, comemorando. E eu não estava. Nem fui convidada, nem fui lembrada. Era o aniversário do meu filho, do meu único filho, e eu não estava lá. Naquela noite, eu não chorei, não consegui. A dor era grande demais para lágrimas. Fiquei sentada na cama, olhando para o teto, sentindo um vazio imenso no peito. E foi ali que alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi aceitação. Eu finalmente aceitei que meu filho não me via mais, que eu era invisível para ele, que eu só existia quando ele precisava. E quando ele não precisava, eu simplesmente não importava. Depois disso, a relação jamais seria a mesma. Decidi que ia me afastar. Não de forma dramática, não com briga, não com escândalo, mas de forma silenciosa, firme, definitiva. Parei de ligar, parei de mandar mensagem, parei de perguntar se ele estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria vir almoçar. Parei de ser aquela mãe que fica atrás, implorando por atenção, por um pouco de tempo, por um pouco de afeto. Simplesmente parei. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Ele não percebeu. Não ligou para saber o que tinha acontecido. Não estranhou o silêncio. Continuou vivendo como se nada tivesse mudado, porque para ele, realmente nada tinha mudado. Eu já estava ausente há tempos. Só que agora a ausência era física também. Passei o Natal sozinha. Não fui convidada para a casa deles. Passei o Ano Novo com a Célia e outras amigas. Fizemos uma ceia simples, conversamos, demos risada, brindamos à meia-noite. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Não feliz, mas leve. Como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Em janeiro, a Jéssica engravidou. Descobri pelo Instagram. Ela postou uma foto segurando um teste de gravidez positivo com a legenda "Nosso maior sonho está se realizando". Fiquei olhando para aquela foto, sentindo uma mistura estranha de alegria e tristeza. Alegria porque ia ser avó. Tristeza porque eu sabia, no fundo, que aquela criança não ia mudar nada. Que eu continuaria sendo invisível. Que eu continuaria sendo lembrada só quando fosse conveniente. Não liguei para parabenizar. Não mandei mensagem. Esperei. Queria ver quanto tempo ia demorar para ele me contar. Quanto tempo ia demorar para ele lembrar que eu existia. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Até que no final de janeiro o Tiago me ligou. "Mãe, oi, tudo bem?" A voz estava diferente, mais suave, quase cuidadosa. "Tudo, e você?" "Eu tô bem. Olha, eu tenho uma notícia para te dar. A Jéssica tá grávida." Fingi surpresa. "Sério? Parabéns." "Obrigado. A gente tá muito feliz. E eu queria que você soubesse que você vai ser avó." Quis dizer que eu já sabia, que eu tinha visto no Instagram, que ele demorou quase 1 mês para me contar. Mas não disse nada disso. Só disse: "Que bom, Tiago. Desejo tudo de melhor para vocês."
A gente queria que você viesse aqui em casa no domingo, para comemorar, para a gente conversar. Não vou poder, Tiago, já tenho compromisso. Mas, mãe, é importante. É sobre o bebê. A gente quer falar com você. Tiago, eu já disse, não vou poder. Silêncio do outro lado. Depois a voz ficou tensa. Mãe, o que está acontecendo com você? Você está estranha, distante. Eu não estou estranha, Tiago. Eu só estou vivendo a minha vida. Mas você não liga mais. Não manda mensagem. Não aparece. Você também não, Tiago. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Eu podia sentir a tensão através do telefone. Podia sentir que ele estava confuso, incomodado, sem saber o que dizer. Mãe, você está chateada com alguma coisa? Não, só estou cansada. Cansada de quê? De ser invisível. Disse isso e desliguei. Não esperei resposta. Não quis ouvir justificativas. Não quis ouvir promessas vazias. Só desliguei e chorei. Chorei muito, porque mesmo depois de tudo, mesmo depois da dor, da humilhação, do abandono, eu ainda amava meu filho. Ainda queria que ele me visse. Ainda queria que ele me valorizasse. Mas não ia mais implorar por isso. Ele tentou ligar de volta. 5, 6 vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagem. Mãe, por favor, atende o telefone, a gente precisa conversar. Eu não respondi. Bloqueei as notificações e continuei a minha noite. Jantei, assisti televisão, fui dormir. E pela primeira vez em muito tempo, dormi a noite toda sem acordar com aquele aperto no peito. Nos dias seguintes, ele continuou tentando contato, mensagens, ligações. Até que, numa sexta-feira à tarde, ele apareceu no meu trabalho. Eu estava saindo do escritório quando vi ele encostado no carro dele, me esperando. Meu coração acelerou. Pensei em dar meia volta, em entrar de novo no prédio, em evitar aquele confronto, mas não fiz isso. Respirei fundo e caminhei até ele. Mãe, a gente precisa conversar. Não aqui, Tiago. Então onde? Você não atende o telefone, não responde mensagem. O que eu faço? Você vai para casa e eu vou para a minha. Mãe, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Me explica, por favor. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que eu conhecia desde que ele nasceu. Aqueles olhos que eu via quando ele era criança e me pedia colo. Aqueles olhos que agora me olhavam com desespero, com confusão, com medo. Tiago, você não fez nada. Esse é o problema. Você não faz nada. Você não me vê. Você não me respeita. Você não me valoriza. Eu só existo quando você precisa de mim. E quando não precisa, eu desapareço. E eu tô cansada disso. Cansada de ser tratada como uma funcionária. Como alguém que só serve para fazer o trabalho pesado e depois sumir. Mas eu nunca... Você sempre, Tiago. Sempre. Você me esqueceu. Me deixou de lado. Me excluiu da sua vida. E a Jéssica deixou bem claro o que ela pensa de mim. Eu ouvi. Ouvi ela falando para a amiga dela que eu sou chata, intrometida, que ela me deixa fazer as coisas na casa dela para eu me sentir útil porque eu não tenho o que fazer da vida. Vi o rosto dele mudar, ficar pálido, os olhos se arregalarem. Mãe, quando isso aconteceu? No almoço da dona Silvia. Eu estava na cozinha. Ela não sabia que eu estava ouvindo. Ou sabia e não se importou. Ele passou a mão pelo rosto, incrédulo. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Você não sabia porque você nunca pergunta. Você nunca se interessa. Você vive no seu mundo com a sua esposa, com a sua vida perfeita, e eu sou só um detalhe. Um detalhe descartável. Não é verdade, mãe. É sim, Tiago. E tudo bem. Você cresceu. Casou. Tem a sua vida. Eu entendo. Mas eu também tenho a minha. E eu não vou mais aceitar migalhas de atenção. Não vou mais aceitar ser lembrada só quando for conveniente. Não vou mais aceitar desrespeito. Eu mereço mais do que isso. Ele ficou em silêncio.
As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele, e aquilo me partiu o coração. Mas eu não voltei atrás. Não abracei ele. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mãe, me dá uma chance. Por favor, deixe eu consertar isso. Não tenho que consertar, Tiago. Tenho que construir. Do zero. Se você quiser me ter na sua vida, se você quiser que eu conheça meu neto, que eu faça parte dessa família, você vai ter que me mostrar. Com ações, não com palavras. Eu não quero promessas. Eu quero respeito. Entrei no ônibus e fui embora. Deixei ele ali, parado na calçada, chorando. E eu também chorei. Chorei o caminho todo até em casa. Mas não me arrependi. Não dei o braço a torcer. Porque pela primeira vez na vida, eu estava escolhendo a minha dignidade. Estava escolhendo me respeitar. Estava escolhendo não aceitar menos do que eu merecia. Passou uma semana. 2 semanas. Ele não ligou. Não mandou mensagem. Nada. E eu também não. Mantive a minha postura. Mantive o meu silêncio. Mantive a minha decisão. Foi difícil. Foi doloroso. Teve noite que eu quis pegar o telefone e ligar para ele. Quis pedir desculpas. Quis voltar atrás. Mas não fiz. Porque eu sabia que se eu fizesse isso, tudo voltaria a ser como antes. E eu não podia deixar isso acontecer. Em março, recebi uma ligação da Jéssica. Quase não atendi. Mas atendi. Vera, oi, tudo bem? A voz estava diferente, mais baixa, quase humilde. Tudo, e você? Olha, eu preciso conversar com você, pessoalmente. Você pode vir aqui em casa amanhã? Para quê? Por favor, Vera, é importante. Pensei em dizer não. Pensei em desligar. Mas alguma coisa na voz dela me fez aceitar. Disse que ia. Desliguei. E passei a noite inteira pensando no que ela queria. O que ia dizer? Como ia reagir? Cheguei no apartamento deles no sábado à tarde. Jéssica abriu a porta. Ela estava diferente. Sem maquiagem, cabelo solto, roupa simples. Parecia menor, mais frágil. Obrigada por vir. Entrei. Tiago estava sentado no sofá. Levantou quando me viu, mas não se aproximou. Ficou ali, parado, olhando para mim com aquele olhar de quem não sabe o que fazer. Jéssica me ofereceu café. Aceitei. Sentamos na mesa da cozinha. A mesma cozinha onde eu tinha ouvido ela me humilhar meses atrás. Ela respirou fundo antes de começar a falar. Vera, eu sei que eu errei com você. Eu sei que eu fui desrespeitosa, ingrata, cruel. E eu quero te pedir desculpas. Fiquei em silêncio esperando. Eu cresci numa família onde sogra sempre foi vista como um problema. Como alguém que atrapalha, que se intromete, que causa conflito. E eu trouxe isso comigo. Eu não quis ver que você era diferente. Que você sempre foi respeitosa, que sempre ajudou, que sempre esteve disponível. Eu só vi o que eu queria ver. E eu te tratei mal. Te usei. Te desvalorizei. E eu sinto muito. As lágrimas desciam pelo rosto dela. Ela estava tremendo. Quando o Tiago me contou o que você ouviu naquele dia, eu fiquei desesperada. Eu não lembrava de ter dito aquilo. Mas eu disse. E aquilo foi horrível. Foi cruel. E eu não tenho justificativa. Eu fui uma pessoa ruim com você. Olhei para ela, para aquela mulher que eu tinha tentado aceitar, que eu tinha tentado amar como uma filha, e senti pena. Não raiva, não ódio, pena. Porque ela estava perdida, estava assustada, estava grávida e achando que tinha perdido a sogra para sempre. Jéssica, eu aceito o seu pedido de desculpas, mas isso não muda o que aconteceu. Não apaga a dor, não apaga a humilhação. Eu sei, mas eu quero tentar. Quero construir uma relação de verdade com você. Quero que você seja a avó do meu filho. Quero que você faça parte da nossa família. De verdade. Não só quando for conveniente, mas sempre. Olhei para o Tiago. Ele estava chorando também. Veio até mim,
ajoelhou na minha frente, segurou as minhas mãos. Mãe, eu fui um péssimo filho. Eu te abandonei. Eu te esqueci. Eu te desrespeitei. E eu não tenho desculpa. Mas eu te amo. Eu te amo muito. E eu quero você na minha vida. Eu preciso de você na minha vida. Por favor, me perdoa. Me dá uma chance de ser um filho melhor. Eu poderia ter continuado firme. Poderia ter dito que não. Que era tarde demais. Que eles tinham perdido a chance. Mas eu não fiz isso. Porque apesar de tudo, apesar da dor, apesar da humilhação, eu ainda amava meu filho. E eu queria conhecer meu neto. Queria fazer parte daquela família. Mas nos meus termos, com respeito, com dignidade. Tiago, eu te perdoo, mas as coisas precisam mudar. De verdade. Não quero promessas vazias. Quero ações. Quero ser incluída. Quero ser respeitada. Quero ser vista. Se você e a Jéssica conseguirem fazer isso, eu estarei aqui. Mas se não conseguirem, eu vou me afastar de novo. E dessa vez, para sempre. Ele assentiu, abraçou as minhas pernas, chorou no meu colo como quando era criança. E eu deixei ele chorar. Deixei ele sentir a dor, porque era importante, era necessário. Levantou, me abraçou forte, me beijou no rosto. Obrigado, mãe. Eu prometo que vai ser diferente. E foi. Não da noite para o dia, não perfeitamente, mas foi. Tiago começou a me ligar durante a semana. Não só quando precisava de alguma coisa, mas para conversar, para saber como eu estava, para contar sobre o dia dele. Jéssica também mudou. Me incluiu nos planos. Me convidou para almoçar. Me tratou com respeito, com carinho até. Quando meu neto nasceu em setembro, eu estava lá no hospital. Fui uma das primeiras pessoas a segurá-lo. Chorei. Chorei de alegria, de alívio, de esperança. Tiago olhou para mim e disse: Mãe, eu quero que você seja presente na vida dele. Quero que ele conheça a avó incrível que eu tive e que eu quase perdi por ser um idiota. Eu sorri. Beijei a testa do meu neto e senti que tinha valido a pena. A dor, a solidão, o afastamento. Tudo tinha valido a pena porque agora eu estava ali, sendo respeitada, sendo valorizada, sendo vista. Hoje meu neto tem 4 meses. Eu vejo ele toda semana. Tiago vem me buscar, me leva na casa deles, passamos o dia juntos. Jéssica me ensina sobre o bebê, me deixa participar, me inclui nas decisões. E pela primeira vez em anos, eu me sinto parte de uma família de verdade. Aprendi muita coisa com tudo isso. Aprendi que amor não é sacrifício sem limite, que ser mãe não significa aceitar desrespeito, que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é falta de amor, e que às vezes a maior prova de amor que podemos dar é ensinar as pessoas a nos valorizar. Ainda trabalho. Ainda tenho a minha vida, ainda tenho as minhas amigas. A Célia continua sendo minha confidente, minha parceira de café, minha irmã de coração. Mas agora eu também tenho meu filho de volta, e meu neto, e uma nora que me respeita. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se essa relação vai se manter, se eles vão continuar me incluindo, me respeitando, me valorizando. Mas sei que se um dia eles voltarem aos velhos padrões, eu não vou hesitar. Vou me afastar de novo. Vou escolher a minha dignidade de novo. Porque eu aprendi que eu mereço ser tratada com respeito, sempre. E se essa história tocou o seu coração, se você já passou por algo parecido, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Porque tem muita mãe por aí sofrendo em silêncio, aceitando migalhas, se anulando para agradar. E elas precisam saber que não são obrigadas, que elas merecem mais, que elas têm o direito de exigir respeito. Comenta aqui de que cidade você está assistindo. E se você quiser mais histórias assim, histórias de mulheres que encontraram força para impor limites, para escolher a dignidade, para reconstruir a vida, fica ligado, porque tem muita história para contar, muita dor para compartilhar, muita superação para celebrar. E lembra,
Você não é obrigada a aceitar desrespeito. Você não é obrigada a se anular. Você não é obrigada a implorar por amor. Você merece ser vista. Você merece ser valorizada. Você merece ser respeitada, sempre.